Meus amigos, é sempre uma alegria estar aqui no salão do nosso Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, com a possibilidade desse intercâmbio de ideias que tanto nos fortalece. Quero saudá-los com a minha alegria, com a minha gratidão e, ao mesmo tempo, cumprimentar a diretoria da casa, os voluntários vários que atuaram ontem na magnífica realização do Festival do Livro. Realmente um evento que merece os nossos aplausos pelos detalhes da organização, pelo ideal que o norteia, um evento que vem acontecendo periodicamente e que revela a sua madureza no alcance do aperfeiçoamento da organização. Os cumprimentos realmente à casa, aos organizadores e aos voluntários. Não podemos esquecer o trabalho voluntariado que torna viável um evento dessa qualidade. Aqueles que não tiveram a oportunidade de visitar o festival já estão convidados para a próxima edição, porque realmente se trata de um evento magno, dada a sua abrangência, dada a sua importância. Porque toda vez que nos referimos à literatura espírita, nós estamos devidamente envolvidos com a riqueza do conhecimento. A doutrina espírita é uma síntese das leis divinas. Com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo a nos conhecer, vamos tendo verdadeiras setas diretivas, comparando-as às setas de trânsito, a sinalização de trânsito, de como agir em determinado momento com a prudência, com o discernimento, com o bom senso, mas aí não mais na direção do veículo automotor. Mas aí sim, na nossa vida diária, nos comportamentos, nas ações, nas reações, no direcionamento de nossa finalidade de viver, não é outra senão progredir. Estudar as obras básicas, a partir do Livro dos Espíritos e demais obras, vamos nos deparar com a sequência didática oferecida, preparada pela inteligência, pela lucidez do codificador. O pedagogo Hipólito Leão de Arrivaio, autor de vários livros na área da educação, depois toma contato com os fenômenos espíritas e organiza para nós didaticamente o conteúdo que hoje nós chamamos de codificação espírita, oposto das 5 obras básicas, acrescidas da riqueza do conhecimento da revista espírita e também das chamadas obras complementares, onde vamos nos deparar com esta riqueza de informações que engrandecem a nossa vida, nos dando diretriz muito segura. Porque não se trata de uma imaginação ou de uma criatividade do seu organizador. Trata-se sim de uma revelação embasada nos fatos que comprovaram aquelas informações e que hoje nos servem de orientação para que vivamos com alegria, principalmente conhecendo a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação. Todo esse conhecimento inspirou o surgimento dos adeptos do Espiritismo. Desde o seu início, inúmeros grupos se movimentaram em todo o planeta, especialmente no Brasil, como referência, organizando aquilo que nós conhecemos como as instituições espíritas, que, por sua vez, igualmente organizam as atividades que nos norteiam, verdadeiras bênçãos para o nosso cotidiano. Porque ao tomar contato com esse conhecimento, nós passamos a conhecer as razões de viver, os porquês das aflições e a maneira de enfrentamento ou superação desses desafios. Revivendo o Evangelho do Cristo, com a lógica do pensamento apresentado pela codificação, nós temos, pois, uma diretriz bastante segura. E se adentrarmos, pois, os capítulos na sequência didática dos livros, nós vamos encontrando verdadeiras joias preciosas que nos saltam aos olhos. Foi o que nos aconteceu ao nos depararmos com o capítulo 10
do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. A palavra misericórdia por si só já abre uma perspectiva imensa, abrindo possibilidade de um seminário exclusivo, um debate, uma mesa redonda, só para falar da misericórdia. Porque, em outras palavras, felizes aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia na lembrança carinhosa do Evangelho de Cristo, nas anotações dos evangelistas. E como sabem vocês, a terceira obra da glorificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec selecionou as máximas morais do Cristo para compor os capítulos, dando-lhes como título, nos capítulos respectivos, essas máximas morais, entre elas as bem-aventuranças, além de outras recomendações de Jesus a todos nós, irmãos de caminhada. E ele que tem a experiência, a maturidade adquirida pela evolução, destacando-se agora como um espírito co-criador, com autoridade para dizer o que diz, fez muitas afirmações positivas, mas também fez muitos convites diretos ao coração humano. E afirma: bem-aventurados os misericordiosos. Kardec utilizou para compor o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, já que esta obra estuda o Evangelho à luz do Espiritismo. Como também sabem os amigos, nesses capítulos da obra, Allan Kardec coloca a transcrição do texto do Evangelho nas anotações dos evangelistas. Na sequência, coloca sempre a lucidez do seu raciocínio, do homem observador, do homem que estuda as circunstâncias, os fatos, os ensinos, e depois selecionou aquilo que ele chama instruções dos Espíritos. E especificamente nesse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, há vários subtítulos dentro do Instruções dos Espíritos. Entre eles, perdão das ofensas. E dentro desse subtítulo, perdão das ofensas, há duas mensagens. Uma de Simeão e outra de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, aquele mesmo Paulo de Tarso, que era Saulo, na entrada de Damasco para prender Ananias, conforme descrito no livro Paulo e Estevão, com riqueza de detalhes. Este Paulo transformou-se no maior vulto do cristianismo depois do próprio Cristo, com as suas famosas cartas, especialmente, depois da sua presença física também, incentivando a formação de novos grupos, tornando-se um divulgador por excelência dos ensinos de Jesus e comentando-os com a propriedade de quem conhece, de quem estuda, de quem aprofundou. Este Paulo está presente, ou em outros momentos da modificação, no destaque, seleção da Allan Kardec, para falar sobre o perdão junto com Simeão. E é muito interessante e apropriado, óbvio, que uma abordagem sobre o perdão esteja dentro da misericórdia, esteja dentro ali do capítulo que aborda a virtude da misericórdia. Porém, o nosso Simeão e o nosso Paulo fazem apreciações sobre o perdão, as diversas maneiras de perdoar, como é que o perdão se apresenta, os benefícios do perdão, uma vez que o perdão não é simplesmente uma recomendação moral, há uma ciência na arte de perdoar. O perdoar significa libertar-se. E então os dois Espíritos abordam sobre o perdão. Mas Paulo, especificamente, na sua mensagem, que não é longa, também não é curtinha, mas não é longa, talvez 3 ou 4 parágrafos, em determinado ponto da mensagem, o Paulo faz a seguinte observação: essa luta, nós podemos parar nesta palavra. E poderíamos pensar, já que estamos estudando, estamos tentando entender o pensamento do Espírito autor,
Então nós paramos nessa palavra luta. Que luta é essa? A luta das opiniões divergentes. A luta dos interesses, normalmente movidos pelo egoísmo ou pelas paixões, que nos seduzem normalmente. Então essa luta de interesses está presente em todos os segmentos da vida social. Está presente dentro de casa, por exemplo, entre cônjuges que têm pensamentos diferentes sobre os mais diversos assuntos do cotidiano, até sobre o cardápio do almoço e a educação dos filhos, os horários, etc. Cônjuges são dois espíritos diferentes que vivem juntos e muitas vezes os interesses não batem. Muitas vezes as diferenças de gostos, de tendências, de personalidade geram aflitos, geram conflitos. Mas não só dentro de casa de cônjuges, também entre irmãos, entre pais e filhos, etc. Saindo de casa para ir para a vida social, entre colegas de trabalho que não se entendem, devido aos ritmos diferentes de cada um, devido à maneira de se comportar na vida profissional, e mesmo no trânsito, a velocidade, ou a rapidez, ou a lentidão. São várias circunstâncias desta luta tensa, que é o relacionamento humano, dentro e fora de casa. Ela está presente na política, está presente nos esportes, está presente na vida artística, onde há uma luta de interesses, inclusive os comerciais, os industriais. A luta pelo ideal religioso, nem sempre compatível, nem sempre batendo as ideias, dentro de uma mesma crença. Imagine-se dentro de crenças diferentes. Então, essa luta, que também gera guerras, que também gera disputas de todo gênero, a luta da convivência, diz o Paulo. Essa luta, vírgula, que começa com uma alfinetada. A palavra alfinetada é originária de alfinete. O alfinete é um instrumento metálico pontiagudo, muito usado no tempo das fraldas. Agora as fraldas têm adesivo. Já foi superado o tempo de usar alfinete em fralda. Mas algumas décadas atrás eram os alfinetes. E a mãe ou a cuidadora da criança tomar cuidado para não machucar o próprio dedo, porque conforme o manuseio do alfinete, nós podemos curar o dedo e sangrar. Mas não é dessa alfinetada que sangra que estamos falando. Estamos falando da cutucada que normalmente damos uns nos outros, das indiretas ou das diretas que trocamos propositalmente, ou mesmo até por vício, porque nós acostumamos tanto a nos alfinetar que a gente passa a fazer sem perceber. Então Paulo vai dizer, essa luta que começa com uma alfinetada, na tradução da Federação Espírita Brasileira está com uma alfinetada, e algumas outras traduções está com um espinho, mas o sentido é o mesmo. O espinho também fere, também dói. Então essa luta que começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura. A palavra ruptura lembra as tubulações de água nessa peste, por exemplo. Quando estoura a tubulação, vaza água para todo lado, aí a concessionária tem que ir lá, abrir a calçada, abrir o encanamento para consertar, falta água. Ou rompe o cabo de internet. A gente fica louco sem internet hoje em dia. Então, mas não é dessa ruptura que estamos falando. É da ruptura dos relacionamentos ocasionados pela disputa das ideias divergentes, levadas muitas vezes ao extremo, levadas muitas vezes ao exagero, ao descuido. Então essa luta que começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura, vírgula, tem mais uma vírgula ali. E o Paulo agora é ele que nos alfineta. Quem sabe não foste vós que deste o primeiro golpe, que faltaste com moderação
na voz, no jeito de falar, naquilo que falou. Lembrando o que está na questão 888 do Livro dos Espíritos, que a caridade está mais no gesto do que no fato. Essa frase me saltou aos olhos. Essa luta que começa com alfinetada e termina com uma ruptura, quem sabe que não fosse de vós que deve escolher um bom e não faltasse com moderação. Porque muitas disputas que começam com pequenas cutucadas, em alguns casos terminam até em tragédias. Vejam a incidência lamentável de feminicídio no país. Praticamente mais de um caso por dia registrados, com a não aceitação da separação ou por pequenas discussõezinhas em que começam as acusações mútuas, que se transformam em berros, gritos e tapas e às vezes em morte, em tragédias. É muito interessante pensar nisso, porque há uma perspectiva enorme de fazer uma vinculação entre a misericórdia, o perdão e esse comportamento, porque muitas vezes a gente faz sem perceber, a gente se acostuma a dar respostões, a gente se acostuma com a agressividade na voz, e ela está propositalmente colocada, selecionada por Kardec, essa mensagem de Paulo de Tarso, lá no capítulo de Bem-aventurados os misericordiosos. Porque quando a gente fala em perdão, a gente lembra dos grandes crimes. Matou minha mãe, matou meu pai, matou meu marido, matou minha mulher. Mas o perdão é um exercício também. Essa ciência de perdoar que nos liberta, ela começa nas pequenas ocorrências a serem exercitadas através do silêncio, do perdão, do esforço de compreensão. É uma tarefa fácil? Não é. Falo por mim mesmo, não é fácil, porque nós trazemos dentro de nós ainda mazelas a serem vencidas. Todos nós, faz parte do nosso estágio ainda. No entanto, Paulo faz essa recomendação maravilhosa. E eu estou aqui hoje premiado pela companhia do Otacílio, um amigo de longa data, o professor Otacílio, que vocês conhecem, palestrante já esteve aqui muitas vezes. E como nós viemos ontem juntos para o Festival do Livro, falei, não vou perder a chance. Eu vou aproveitar o Otacílio na minha palestra. É claro que eu poderia concluir a minha palestra aqui, tem muita coisa para falar, mas eu não vou perder a chance. Otacílio, por favor, venha acrescentar comentários sobre o perdão que você faz com tanta competência. É um prazer estar aqui com vocês. Ele começa me dando alfinetada, mas essa é boa, é uma boa alfinetada. Mas eu acho que tem razão, e Paulo, nessa lição, é muito lúcido em dizer que as coisas grandes começam com as coisas pequenas. E o móvel da ruptura é um móvel que todos nós abrigamos no coração, que se chama mágoa. A gente fica magoado, né? E a mágoa é um sentimento que é venenoso para nós, para outra pessoa. Porque quando a gente fica magoado com a pessoa que a gente gosta, que deu uma alfinetada na gente, a gente fica remoendo aquilo, não é? E fica emocionalmente doente. A gente chega e tem pessoas que ficam tão magoadas que elas choram uma semana, 2 semanas, todas as que lembram daquilo choram, sofrem, porque não esperava do outro aquele comportamento. Então há alguns enganos nisso. Primeiro, porque a gente tem que esperar do outro um comportamento melhor do que o nosso? Qual o direito que a gente tem de ditar para o outro a regra do comportamento dele para conosco? É a primeira falha que a gente faz. Então a mágoa, ela não tem origem na alfinetada, tem origem na decepção.
E a decepção é um erro de conceito, porque você imagina o outro de uma maneira e ele não precisa ser daquele jeito. E como você imaginou e ele não foi daquele jeito, você se decepciona. Mas a origem da decepção está em você, que imaginou o outro do jeito que você achava que ele devia ser. Então, é errado. O erro da pessoa fica magoado. Não é de quem deu a alfinetada. A alfinetada foi só a provocação, a reação da gente. E aí é que entra a palavra perdoar como uma coisa importante. O que significa perdoar? Esse prefixo per tem um significado muito interessante. Por exemplo, na palavra perfeito, o que significa? Feito com completeza, com abrangência, de tal maneira que não ficou defeito nenhum. É perfeito. Perlustrar significa dar brilho, até ficar totalmente brilhante, completamente brilhante. A palavra per significa de forma abrangente. Então, perdoar significa doar com completeza, dar tudo de melhor, doar tudo de melhor da gente. Então, esse é o significado da palavra perdoar. Mas a gente não é assim, a gente interpreta a palavra rapidinho e diz: olha, eu te perdoo dessa vez, mas na próxima você vai ver comigo. Já faz uma ameaça, dá uma alfinetada. Não é? Então isso não significa perdoar, porque você não está doando completamente. E aí a gente, entendendo isso assim, a gente vai compreender o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro lhe pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que erra comigo? 7 vezes? Por que ele perguntou 7? Porque os hebreus, os judeus, por tradição, entendiam que a semana era um ciclo completo. Não é? Começava no primeiro dia, que era o domingo, e terminava no sábado, que era o último dia, completava a semana. Então ele achava que perdoando 7 vezes completou o ciclo. E aí Jesus, surpreendentemente, tira ele dessa concepção e coloca numa outra. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A gente sabe multiplicar, são 490 vezes. Será que a gente é capaz de perdoar o irmão que era com a gente? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 490 vezes? O que acontece no meio do caminho desse exercício? A gente perdoa a primeira vez, fica magoado, mas a gente supera. Aí ele faz de novo, porque o perdão que a gente oferece ao outro não significa que ele vai mudar, porque só vai mudar se ele quiser. Ele pode ser tocado com o nosso sentimento de doação, pode não ser tocado. Isso é um problema dele, não é nosso, não é de quem perdoa. Aí ele faz de novo, fala: meu Deus, outra vez, e perdoa outra vez. Depois da 20ª vez que a gente perdoa, a gente fala assim: não tem jeito, ele não muda. Então é melhor nem ligar para isso. Então ele não mudou, mas a gente que perdoou mudou. Porque a gente passou a não se sentir mais ofendido porque ele é daquele jeito. Viu o truque de Jesus? Onde está a didática, o ensinamento de Jesus? O perdão não é para quem recebe, é para quem dá. Porque o exercício do perdão significa você aprender a considerar o outro do jeito que ele é e relevar o comportamento dele, não deixando que o comportamento dele nos magoe. Então a gente resolve o problema da mágoa. É bonito isso, né? E a gente não pensa nisso. A gente tem 2000 anos que a gente tem esse ensinamento de Jesus, e só agora que a gente está despertando para isso.
Então é lindo a gente poder compreender esses ensinamentos, porque os ensinamentos têm endereço para quem aprende. Às vezes em palestras, eu acho que acontece muito com você, as pessoas chegam para mim: cara, estou ouvindo sua palestra, pena que meu filho não estava aqui para ouvir, pena que a minha sogra não estava aqui para ouvir, meu marido, minha esposa. É sempre interessado por o outro, né? E eu costumo, quando a pessoa fala para mim, eu falo: e para você, o que serviu? Porque você que está aqui ouvindo não é sua mãe, nem seu filho, nem ninguém. Se você usar isso e se comportar de forma diferente, porque você muda com esse conceito, você leva esse comportamento para sua casa e aí eles vão poder aproveitar. Em vez de eles ouvirem, pode ser que eles, ao ouvindo, nem compreendam. E se eles não estão aqui para ouvir, porque não estão nem despertos para isso. Então, perceberam como é muito mais importante a gente aproveitar o momento do aprendizado para a gente fazer a mudança para a gente. Se a gente fizer isso, a gente põe a fita adesiva na ruptura antes dela acontecer. Mas é ele que está fazendo a palestra, eu estou só dando uma pinceladinha, porque ele me provocou com esse detalhe, mas eu não vou ter ruptura. É genial, né? Eu gosto muito de fazer essa interação, porque o palestrante poderia falar aqui 50 minutos, 55 que seja, mas quando a gente faz uma inclusão dessa, há um enriquecimento natural, porque somos todos aprendizes, estamos todos estudando, essa variação de voz, essa variação de pessoa enriquece o conhecimento para todos nós. E nós estamos premiados aqui hoje, porque além do Otacílio, nós estamos com a presença da nossa querida Rosana Silqueira, que vai dar uma saudação para nós. Rosana, por favor. A Rosana, que é uma estudiosa espírita também, de Montes Claros, fiz questão para que vocês a conheçam. Nós somos amigos virtuais há bastante tempo já. E hoje tivemos o prazer de abraçá-la e conhecê-la pessoalmente. A doutora Rosana, que é bastante dedicada ao estudo espírita, produz podcasts sobre diversos assuntos, com vários convidados. Rosana, ouvindo uma abordagem como essa, a clareza do nosso Otacílio, e falando sobre o perdão, e considerando ainda os podcasts já produzidos, já programados, o que te veio ao coração, Rosana? Boa dia a todos, muito feliz, muito honrado de estar aqui. O que me veio ao coração é o que transbordou há poucos minutos do coração, que foram as lágrimas de gratidão. Muito grata a Deus por esse momento. Esse momento para mim é especialmente especial, porque já há muito tempo que eu desejo conhecer pessoalmente o Orson, a Neuza e o Otacílio. Eu os assisto sempre, desde a pandemia, ou antes até. E hoje eu estou tendo este prazer, essa honra, esse privilégio. Então não tive como evitar as lágrimas, mas eu estou aqui apenas para isso, para agradecer e para dizer que o Espiritismo é o caminho. E hoje, quando a gente ouve falar em vazio existencial, falta de sentido na vida, eu imagino imediatamente a doutrina espírita, espalhando entre nós a solução para esses questionamentos. Busca de sentido. Solução, doutrina espírita. Ela nos esclarece, ela nos consola, ela nos dá a chave e nos faz virar a nossa chave. E é nesse intuito, e foi com esse propósito de me curar, é que eu comecei a estudar, comecei a percorrer os caminhos iluminados da doutrina espírita.
há mais ou menos 20 ou 30 anos que estou nesse caminho, sei muito pouco, mas estou buscando. E busco a tudo na minha vida, todas as respostas, através dos ensinamentos brilhantes e iluminados dos Espíritos de luz. Hoje eu tenho uma missão, me considero que tenho uma missão que é exatamente de dizer para as pessoas desse sentido e dessa alegria que eu encontrei na doutrina espírita. E quando Orson fala no podcast, eu trabalho e resido em Montes Claros, Minas Gerais, e aí, como forma de ajudar, de auxiliar na divulgação dessa doutrina, nós criamos, eu, um grupo pequeno, criamos um podcast que vai ao ar quinzenalmente, falando sobre a doutrina, sobre os assuntos da doutrina espírita, como é a visão da doutrina espírita sobre determinados assuntos. E aí foi a nossa grande alegria também de ter convidado o Orson e o Godinho para que nos apoiassem nesse trabalho e eles tornaram os nossos padrinhos. E depois, hoje a gente já está no 7º, 8º podcast, vamos continuar com certeza, graças a Deus, e vamos gravar aqui o Otacílio, que eu já aproveitei a oportunidade para convidar, e ele já aceitou, ele já deu agora ficou público, né? Não tem como negar mais. Não tem como negar mais. E ele vai gravar conosco brevemente, talvez em novembro já. Então, eu quero aproveitar para agradecer muito, muito mesmo a todos vocês, agradecer a doutrina espírita, principalmente a Orson, a Otacílio, a Neuza, que já são amigos há mais tempo. Muito obrigada. Zanato, as pessoas talvez despertem interesse. Como é que localiza o podcast? Para quem quiser ver o que já foi apresentado, inclusive o último podcast foi com aquela psicóloga, que é Simone, né? É Mônica. A Mônica. É uma psicóloga, e ela falou sobre suicídio, o Setembro Amarelo, o suicídio, a valorização da vida. A gente busca sempre temas assim que interessam a população de modo geral, aos espíritas e não espíritas, aos estudiosos e também àqueles que têm curiosidade de conhecer a doutrina espírita. O podcast se chama Cartas de Luz. Ele está nas plataformas do YouTube, do Spotify, também pelo Instagram, pelo Facebook. Então, queria contar também com a experiência de vocês assistindo o próximo, que será sobre a prece, e os demais, que será para nós assim, um grande prazer, uma grande alegria. Cartas de Luz, certamente para homenagear a doutrina espírita como a nossa doutrina, mas de modo especial Allan Kardec, o nosso queridíssimo Chico Xavier. Então, muito obrigada a todos, obrigada a pela lembrança, pela oportunidade, obrigada a Cecília. Muito obrigado, professora Rosana. É uma alegria muito grande tê-la aqui. Nosso desejo é compartilhar com os amigos esse esforço que está em toda parte. Como a fraternidade é o toque, né? É o toque para a felicidade. Ela começa nesses pequenos encontros de abraços, de apertos de mão, de bem-estar que a gente sente diante das circunstâncias todas. Né? Mas, depois de uma apreciação tão notável do nosso Otacílio, a saudação da nossa Rosana, voltamos às alfinetadas e rupturas, né? Que é o tema que trouxemos para esta manhã, considerando a abrangência e a incidência desta ocorrência na nossa vida, porque estamos todos envolvidos com isso. E eu que lhes falo, entrei numa saia justa, porque às vezes a gente não domina o ímpeto de também alfinetar. Todavia, estamos falando sobre o assunto, né? Faz tempo que estamos falando, faz alguns meses já. Até porque aquela frase que me impactou tanto, dada por Paulo, acabou virando um livro, né?
começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura. Eu tinha sugerido à editora, que é a Verdes do Rio Grande do Sul, colocar apenas alfinetada e ruptura, mas a editora optou por pôr a frase inteira. Então as palavras alfinetada e ruptura ficaram em destaque. E esta mão aí impedindo o desabar dos dominós, é como se a gente dissesse: para que sempre cansa, não é mesmo? E a gente continua dando as alfinetadas. Então, é um estudo sobre o assunto, mas isso me criou uma saia justa. Porque toda vez que eu vou alfinetar alguém, lá em casa principalmente, meus filhos e minha mulher falam: pai, ou bem, você escreveu um livro, então eu tenho que ficar quieto. Eu estou censurado dentro de casa agora. E ninguém mandou vocês irem assistir essa palestra, porque agora, quando vocês forem alfinetar alguém, vocês vão se lembrar, não de mim, mas do Paulo. Porque o Paulo vai dizer: quem sabe não fosse vós o teste do primeiro golpe. Com todo respeito ao Paulo, mas ele também nos alfinetou, faz a gente enxergar esse deslize da invigilância. É um deslize da invigilância. Então nós nos deixamos às vezes seduzir pela tendência, pelo gosto de às vezes maltratar, menosprezar. Porque o que é que move uma alfinetada? É o desejo de humilhar a outra pessoa, é o desejo de diminuir a outra pessoa, é o desejo de fazê-la recordar-se de coisas amargas que aumentem o seu sofrimento. É uma espécie de uma vingança particular, entre aspas. E isso não é compatível com as lições que já sabemos, que já está à nossa disposição. É fácil vencer isso? Não, não é fácil, porque exige uma renúncia a esse capricho, exige um silêncio. É interessante porque a alfinetada nem sempre é verbal. Às vezes ela é a censura do olhar, às vezes é a postura de desprezo, ou o silêncio proposital. É muito interessante pensar nas várias maneiras como elas acontecem. Então, as alfinetadas, sinônimo das cutucadas, das diretas ou das indiretas, ainda está conosco, infelizmente. Mas nós temos que nos preocupar com um detalhe interessante da vida diária, que se descuidada pela falta de vigilância, ela vai aumentando em proporções, até podendo virar uma tragédia. Nem por brincadeira a gente deve alfinetar, porque às vezes a pessoa que a gente alfineta, tentando, até por brincadeira, às vezes a pessoa não gosta de brincadeira. E a gente precisa respeitar o espaço da pessoa. Então, é um desafio de crescimento esse também, o de conter a língua. É interessante porque no livro Segue-me, que é um livro que está completando 50 anos de publicação, publicado em 1973, organizado por Wallace Leal e Valentim Rodrigues. Até fizemos uma palestra aqui sobre os dois livros que completa os 50 anos, entre outros, né? Em 2023, um destaque para o Escrimo de Luz e o Segue-me, que são mensagens de Emmanuel, muito compactas, muito curtas, mas de grande sabedoria. E Emmanuel tem aquele hábito saudável de pegar um trecho do Evangelho e comentar. Ele pega um pedacinho lá e tira o leite daquelas pedras para o nosso deleite intelectual e moral, né? E o último capítulo do livro Segue-me tem o título de A Língua. Imaginem o que vai dizer, né? Esse instrumento que nós temos na boca, que nos ajuda na ingestão de alimentos e que articula também a movimentação dos sons através das cordas vocais, e nós usamos a língua para falar. Língua que também, quando somos crianças, mostramos para abusar outras crianças, né? No bullying, mostramos a língua. E na vida adulta usamos para agredir verbalmente, para caluniar, deixamos nos seduzir pela maledicência, não compatíveis, pois, com a lição do Evangelho. E Emmanuel, nesse capítulo do livro Segue-me, vai utilizar-se de um trecho de uma carta de Tiago, o apóstolo. E o trechinho que Emmanuel destacou é: a língua também é fogo, justamente por causa desse uso indevido da língua. E ele vai considerar, o Emmanuel, que a língua é responsável por muitos desacertos humanos.
por muitas desestabilizações do relacionamento, por muitas tragédias, inclusive entre nações. Nós vemos aí o tumulto dos nossos dias, que não estão apenas no cenário político, estão em todos os cenários, inclusive dentro de casa. O tumulto dos relacionamentos, das palavras soltas ao vento, com descuido, quantos estragos se faz com a língua, que precisa do discernimento, do bom senso, da disciplina. E é a língua que dá as diretas, é a língua que dá, não o órgão, né, mas controlado pela nossa personalidade, pela nossa índole, pelo nosso descuido. O orar e vigiar entra de novo a nos convocar para uma nova postura. E quando pensamos no objetivo do Espiritismo, que não é fazer passe, nem fazer palestra, nem tampouco conversar com o Espírito, o objetivo do Espiritismo é a nossa melhora moral. E a melhora moral começa por pequenos gestos. Que autoridade tenho eu para dizer isso aqui? Nenhuma. Eu também estou em luta comigo mesmo. Falo primeiro para os meus próprios ouvidos. Necessitado que me sinto também de mudança de comportamento. É uma luta para todos nós. Mas é essa luta que nos fará equilibrados. É esta luta que nos levará a uma harmonia interior, verídica, não alimentada por ilusões. Vou falar disso. Isso me faz recordar uma obra preciosíssima que acabou de ser publicada. Nem deu tempo de estar no Festival do Livro. Saiu agora no final de agosto. É um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, de autoria do Mário Frigelli, que é aqui de Campinas. O Mário é um poeta, escritor, tem 7 livros publicados, e acaba de publicar pela Federação Espírita Brasileira, ele também publica artigos do Reformador, acabou de publicar um livro que se chama Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. O título justifica o conteúdo e justifica também a grandeza e a veracidade dessa afirmação. Kardec é uma dádiva, é um presente para a humanidade. Embora Cristo houvesse antes prometido enviar o Consolador, conforme as anotações, e todos nós sabemos, né? Eu enviarei um outro Consolador. E dada a grandeza da doutrina espírita, ela é realmente uma doutrina confortadora, consoladora, embora a promessa, os homens ou a humanidade estavam esquecidos desta promessa. E o aparecimento da doutrina espírita, organizada, codificada pela lucidez intelectual do codificador, foi uma surpresa para a humanidade. Impactou o momento literário, histórico, cultural de uma época e continua impactando. Porque a veracidade, a solidez de seu conteúdo não são originários da imaginação de um homem, não são originários da criatividade mental de um homem, mas é fruto das leis divinas, da observação dos fenômenos, da observação das manifestações dos Espíritos. Kardec nos mostrou que os Espíritos estão em diferentes graus de moralidade, de intelectualidade. A Gleitos, aqui antes da palestra das 10, fez a preleção sobre os falsos profetas, os falsos cristos e falsos profetas. Como é que podemos admitir a existência de espíritos que mentem, que fraudam? Claro, os espíritos quem são? Os espíritos somos nós, homens e mulheres dos diferentes estágios de amadurecimento intelecto e moral. E portanto estão no mundo dos espíritos, tendo desencarnado. Não significa que se transformaram em criaturas virtuosas de uma hora para outra. São homens e mulheres que continuam com seus anseios, com suas dúvidas, com suas angústias, com suas virtudes, mas também com suas necessidades de aprimoramento. E o nosso Mário Frigelli dá esse título ao livro: Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. E eu lhes digo, eu estou encantado com o livro. Eu já fiz 3 palestras sobre o livro, especificamente sobre o livro. Já entrevistei o autor numa entrevista que ainda está inédita. E tenho feito artigos do conteúdo do livro. Porque estou encantado com a didática e a sensibilidade do Mário. Procurem esse livro.
vai lhes acrescentar muito. O Mário fez vários exercícios dentro da obra literária, destacando o valor do trabalho do codificador e do valor dos textos de Kardec. Ele não dá um olhar biográfico ao codificador, porque há muitas biografias do codificador, muitas, profundas. Embora ele faça um capítulo específico biográfico sobre o codificador, bem compacto, depois ele dá um olhar sobre os textos de Kardec. Em pelo menos 3 capítulos, Niara de Luz, que doutrina, meu Deus, e diálogo com o Espírito Verdade, ele faz várias perguntas, ou monta um diálogo como se ele estivesse conversando com o Espírito Verdade, e apresenta nos outros 2 capítulos citados primeiro, diversas perguntas do nosso cotidiano, perguntas que todos fazemos diariamente: por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Etc. E as respostas, ele montou as respostas, extraindo trechos específicos de O Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar a grandiosidade dos textos e da inteligência de Kardec, da lucidez desse notável benfeitor da humanidade que é Allan Kardec, esse autêntico gênio da humanidade, que ainda será reconhecido como gênio. Ele também se utilizou de ensinamento dos mentores de André Luiz, naquele exercício de aprendizado que André Luiz faz e narra nos seus livros. Calderaro, Aldous, Alexandre, Rubio, são alguns dos instrutores que estão nas obras de André Luiz. E a depender da pergunta, ele pega um trecho de instruções desses benfeitores para colocar como resposta, abrindo uma perspectiva imensa. Há um capítulo comovente, referindo-se a Cipriana, citada no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando Calderaro, atendendo um caso de socorro a um espírito rebelde, ele se concentra e busca Cipriana, porque ele se diz incapaz de socorrer aquele espírito, porque ele diz: eu ainda não tenho o amor fraternal legítimo. Cipriana o tem. Cipriana comparece, torna-se presente, ilumina o ambiente, vai ao encontro daquele espírito sofredor para socorrer. É um capítulo comovente. Ele fala sobre os filhos, fala sobre o Brasil, dedica capítulos a Jesus, uma obra belíssima que eu quero recomendar para vocês. Então, nos deparamos com essa grandeza textual de Allan Kardec, fruto da inteligência de um verdadeiro missionário, de um espírito escalado para que está e cumprir essa tarefa gigantesca, numa época que não tinha nem lápis, nem caneta esferográfica, era pena no tinteiro. Imaginem o sacrifício desse homem, o esforço desse homem ao deparar-se com a realidade das manifestações. E então colocar toda a sua inteligência, o seu raciocínio lúcido, um homem com um ideal humanitário tremendo, que não quis se realçar, não quis se projetar, não foi seduzido pelo ego, mas entregou-se à tarefa da codificação. Como disse a nossa querida Rosana, esta riqueza que é o Espiritismo. Não vejamos no Espiritismo apenas uma oportunidade para receber paz. Não vejamos no Espiritismo apenas uma oportunidade para ouvir palestra. Mergulhemos o nosso interesse no estudo dessa doutrina. Esse mergulho nos faz essa descoberta. Essa frase que está na mensagem de Paulo, essa luta que começa com uma alfinetada e culmina com uma ruptura, saltou meus olhos. Falei: olha aqui, olha a cena que nós presenciamos diariamente, nos diversos segmentos, alfinetadas com o intuito de ferir, com o intuito de diminuir, de desprezar, e ainda somos protagonistas dessa malícia humana, ruim para todos, como disse o nosso Tassilo, gerando mágoas tão prejudiciais
a saúde espiritual que desejamos preservar e conquistar. Quando vamos estudando com profundidade os clássicos da literatura espírita, a partir de Kardec, nós vamos nos deparando com essas questões. O próprio Allan Kardec, em palestra proferida aos espíritas de sua época, em novembro de 1968, depois palestra transcrita na edição de dezembro de 1868, ele faz uma afirmação que também me saltou aos olhos. Ele disse que a caridade é a alma do Espiritismo. Olha que expressão, que afirmação. Caridade que não se resume à doação de coisas, mas caridade no significado do gesto de fraternidade, no gesto de entendimento, no orar e vigiar, no conter da agressividade que ainda trazemos em nós. Necessidade dessa agressividade de ser domada, de ser controlada, de ser extinta de nós, com esses esforços. Por isso, permaneçamos. É difícil, exige esforço, mas permaneçamos estudando, permaneçamos trabalhando. Vocês estão vendo que eu troquei o prossiga hoje por permaneçamos, mas eu vou falar o prossiga no final. Eu tenho que falar porque eu falo primeiro para mim mesmo, mas permaneçamos adentrando essas páginas luminosas que nos orientam a vida, nos ajudam a entender a razão de viver. Não é o acaso que estamos juntos uns com os outros, não é o acaso que constituímos famílias com os seus desafios próprios, não é por acaso que enfrentamos as adversidades variadas, e isso é um verdadeiro curso superior de aprimoramento, porque somos testados nas nossas fragilidades, convidados a vencer as fragilidades. E quando digo que a Gleides referiu-se à preleção anterior sobre os falsos profetas, quando dissemos que esses espíritos que estão no mundo espiritual e se apresentam fraudando, mentindo, tentando se impor, enganar, veja que o problema continua. Então vamos adiantar esse processo de aprimoramento já, para não sermos também espíritos que no mundo espiritual tentam manipular como falsos profetas, tentam mentir, ou estando na mediunidade também tentam parecer mais do que possamos ser. Não nos iludamos. O trabalho de recuperação e de equilíbrio pessoal é intransferível, é nosso, é de cada um. Cabe-nos esse dever. Mas ao lado desse dever está a alegria da fraternidade. É uma tarefa difícil, mas nós estamos aqui fortalecidos uns pelos outros, porque verificamos que todos trazemos necessidades semelhantes, mas todos estamos amparados pela fraternidade, pela amizade, que é um tesouro incomparável. Incomparável. Por isso estamos tão felizes hoje, estamos aqui na companhia do Tassilo e da nossa Rosana, amigos, e os demais, vocês todos, a Gleides e todos que aqui estão, porque nesses momentos de cumprimentos, de abraços, nós nos fortalecemos, inclusive pelas vibrações que trocamos mutuamente. Então, meus amigos de Campinas e aqueles que estão vendo gravados, prossigam!